Olá, esse é mais um Arqueologia em Ação e hoje nós vamos falar sobre indústrias líticas e a gente vai conversar hoje com o Antoine Houdot. Tudo bom, Antoine? Tudo bem. Muito obrigado por participar da entrevista. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é, em arqueologia, o que a gente entende por vestígios líticos? O que seria uma indústria lítica? Então, são duas coisas um pouco diferentes. O que é um vestígio lítico é qualquer objeto de pedra que se encontra em sítio arqueológico que foi utilizado pelo homem. Então, é utilizado ou modificado pelo homem desde o início dos restos materiais que temos feito pelo homem. Já a indústria lítica é um conjunto desses objetos, esses vestígios líticos, produzidos por uma sociedade, por um grupo humano que responde digamos, o conjunto de necessidades que esses grupos, essas sociedades tinham. Então, a indústria é um conjunto formado como um todo, que vai incluir tanto os modos de produção como os instrumentos finais e suas utilizações. Na verdade, tem que pensar numa indústria lítica num âmbito maior, que é o sistema técnico de uma sociedade, que vai incluir todas essas partes líticas, mas que também está sempre em interação com os outros tipos de objetos utilizados ou transformados por uma sociedade, que seja objetos vegetais, desculpa, ou osso, carne, sei lá, qualquer tipo de objeto que pode entrar em interação com esses objetos líticos. Bom, você, com indústrias líticas, tem trabalhado mais sobre tecnologia, que é uma das abordagens mais realizadas sobre indústrias líticas. Além de tecnologia, quais são as outras abordagens que mais têm sido aplicadas sobre a análise de indústrias líticas? Historicamente, a tipologia, ou seja, a ideia de classificar, quando você se encontra em frente a uma grande quantidade desses objetos líticos, porque é o que costuma se encontrar mais em sítios pré-históricos, antigos pelo menos, vem o problema que tem o arqueólogo é o que eu faço com isso e como que eu vou criar um discurso sobre esse conjunto. E aí vem primeiro reflexo é classificar, fazer grupos e tentar descrever grupo por grupo esse conjunto de material. E aí que veio essa ideia de tipologia, de fazer grupos organizados em função de tipos geralmente pré-definidos, ou seja, tem listas quando alguém trabalha com tipologia, ele vem com listas de tipos já pré-realizados antes mesmo de estudar o sítio e vai tentar encaixar o que encontra na mesa do conjunto que saiu do sítio em função desses tipos já pré-definidos. Isso é, digamos, historicamente o que foi mais usado e que, felizmente, de certa forma, tende a ser menos usado nesses 20, 30 últimos anos, porque a tipologia apresenta vários problemas. Não é a questão de classificar, porque a classificação é necessária. A gente faz o tempo todo, mesmo com a tecnologia a gente tem que classificar. Claro, então não é a questão da classificação, é que os critérios utilizados para a classificação na tipologia não são sempre coerentes com as realidades mesmo do material arqueológico. Ou seja, o critério principal que é utilizado para classificar do ponto de vista tipológico os instrumentos de pedra lascada é um critério morfológico, a forma dos objetos. Então, esses dois objetos têm a mesma forma, eles são o mesmo tipo. Esses dois objetos têm formas diferentes,
vamos separá-los. Só que às vezes, muitas vezes, na verdade, sobretudo nos contextos brasileiros, a forma não é um elemento tão importante na realidade técnica de um instrumento. A forma é somente um dos elementos que vai constituir a estrutura desses objetos. Então, às vezes, se nos basearmos sobre as formas, podemos ver uma variedade muito maior do que realmente os conceitos que estão atrás da produção desses objetos. A mesma ideia inicial de produção de um instrumento pode chegar a instrumentos que pertencem para o lascador a mesmo grande conjunto de objetos, só que se a gente se basear somente sobre o critério morfológico, vamos ver uma multidão de objetos. E o inverso também é válido se, às vezes, objetos com a mesma forma, se a gente entrar em detalhe do ponto de vista técnico, vemos que não são necessariamente os mesmos objetos. Então, acho que um dos principais problemas da abordagem tipológica é esse, de ficar no nível formal e de não tentar entrar nos níveis conceituais, ou seja, o que é a ideia do lascador quando ele vai começar a lascar. Outro problema da tipologia é que essa ideia de vir estudar o material já com ideias do que são os tipos que eu vou ter que encontrar. Então, os tipos, historicamente na arqueologia brasileira, os tipos vêm de tipologia de outras partes do mundo, a Europa, os Estados Unidos, e você passar dessa tipologia de lá e tentar colocá-la aqui é outra realidade, claro. Então, quando você vem com isso é a escala, digamos, da história da pesquisa brasileira, mas vale também para estudos mais, como para uma perspectiva mais local. Se a gente vem com uma tipologia, sei lá, de sítios daqui de Goiás, e vamos tentar, de um período definido, e vamos tentar aplicar essa tipologia para sítios, sei lá, do norte do país, com uma outra cronologia, não vamos encontrar os mesmos objetos. Então, é importante, acho, tentar abordar as coleções de metalíticos esquecendo quase do que já se conhece e começando do zero em questão da determinação dos objetos produzidos. Tentar ter uma abordagem bem indutiva, bem sem vir com essas classes pré-pensadas. Então, aí depois desse período de estudo topológico, vem essa abordagem tecnológica que, na verdade, não é unitária. Tem várias formas de estudar o material arqueológico, materialítico, com uma abordagem tecnológica. Mas tudo o que une elas é essa ideia de perspectiva dinâmica do objeto. O objeto não é, ao contrário da tipologia, onde o objeto é visto um pouco como morto, como seria um fóssil dentro de uma coleção de história natural. O objeto lítico, numa perspectiva tecnológica, ele é visto dentro de uma cadeia de atividade. Então, esse aspecto dinâmico é o que caracteriza todas as abordagens tecnológicas. Aí depois existe um monte de conceitos diferentes em função das escolas de tecnologia, mas realmente o que acho que tem que salientar essa abordagem dinâmica, porque é somente assim, recolocando os vestígios líticos que encontramos num sítio, que vamos conseguir
passar da pedra aos homens que estão atrás dela. Porque, na verdade, o que importa não são necessariamente os objetos, mas as atividades que podemos inferir a partir deles. As atividades, os comportamentos, os modos de fazer, de pensar. Então, é somente essa abordagem tecnológica que consegue esse tipo de informação. Porque, ao final, os arqueólogos não estudam objetos. Eles usam objetos para atingir os comportamentos, os modos de pensar, de fazer de homens desaparecidos. Você falou da tipologia, da tecnologia, mas existem alguns estudos mais modernos, né, que tentam identificar talvez a função específica dos artefatos. Uhum. Né? Então, a traceologia, né, a disciplina que permite, pela observação das marcas de uso, macro e microscópicas, principalmente microscópicas, permite determinar a função e o funcionamento dos objetos, ou seja, para que eles foram utilizados e como eles foram utilizados. Agora, o ideal é ter um estudo, uma abordagem que vai permitir fazer estudo tecnológico e traceológico junto, porque são extremamente complementares. Não é que a traceologia responde a todas as perguntas, nem que a tecnologia responde a todas as perguntas. Então, uma abordagem que permite estudar de maneira integrada os modos de fazer e os objetivos do lascador é o ideal. E no ponto de junção entre essas duas abordagens tem a tecnologia, os estudos, as análises tecnofuncionais, que não são traceologia. A maioria dos conceitos e dos métodos que usa alguém que faz uma análise tecnofuncionais vem da abordagem tecnológica, fica sempre na ideia de como se produz o objeto, mas vai desenvolver uma abordagem, um estudo dos instrumentos muito mais detalhado, muito mais por dentro, tentando achar as intenções de cada transformação pelo qual o instrumento vai passar. E fazendo um estudo em conjunto de um instrumento por análise tecnofuncional e por traceologia, dá uma possibilidade muito grande desse entendimento amplo das produções de pedra lascada. Você falou então pra gente tipologia, tecnologia, traceologia, a análise tecnofuncional que estaria ali nesse meio do caminho, né? Então, só para entender direitinho, a tipologia ela estava preocupada com as formas. A tecnologia, como se produz esses artefatos. A traceologia, como que ela está sendo utilizada. No que está sendo utilizada. O tecnofuncional, mais no como ela estaria sendo utilizada. É isso mesmo? O estudo tecnofuncional não vai realmente responder na função e no funcionamento. Ele vai dar algumas indicações sobre as funções e o funcionamento, graças ao conceito que usamos, que é o potencial funcional. Ou seja, você tem um instrumento que tem um gume com ângulo de 70 a 80 graus, muito aberto. Eu não vejo como esse instrumento pode ser usado para cortar um bife. Fisicamente não... Isso. Então, a questão do potencial funcional se baseia sobre esse princípio das limitações físicas que os instrumentos têm para umas categorias de funções. Não é que com a análise tecnofuncional vamos entender a função e o funcionamento, mas vamos poder eliminar, de certa forma, alguns desses
dessas grandes categorias de tipos de uso, graças a essa ideia do potencial tecnofuncional. Por isso que a traceologia sempre vai ser importante de ser feita em complementaridade ao estudo tecnofuncional. Os dois não respondem às mesmas perguntas. Mas uma coisa interessante das análises tecnofuncionais em relação às análises traceológicas é que elas permitem ver os instrumentos no todo, como uma estrutura, como um objeto no qual tem interação entre vários elementos e ver então essa relação entre os elementos como uma estrutura. A traceologia elas vai mais se focalizar em algumas áreas da peça e o traceólogo vai determinar essa área nessa área tem marcas que correspondem a tal tipo de função e funcionamento, nessa área tem tal outra função. Então, tendo as duas, a gente tem o entendimento do todo, o global, graças ao estudo tecnofuncional, e o entendimento do local com informação detalhada sobre função e funcionamento. Juntando todos, tem uma visão mais completa possível até hoje, né, dos instrumentos lascados. E você acha que métodos da arqueometria e da arqueobotânica têm a contribuir mais com isso? Eles se complementam também com esses estudos? Também. Estudos de resíduos, por exemplo, são interessantes, porque a traceologia não vai dar exatamente a matéria de obra, a matéria trabalhada pelo instrumento. Ela vai dar uma categoria de matérias. Então, vai ser, por exemplo, vegetal linhoso, ou seja, madeira, ou vegetal não linhoso, ou quando não é muito claro, quando não tem marcas hiperdiagnósticas de uma matéria, vai ser material duro, material macio. Então, os estudos dos depósitos, então a identificação desse micro resíduos que podem ter ficado nos gumes ou nas partes de encabamento dos instrumentos, podem ser interessantes para essa informação, para conseguir essa informação complementar. Mas isso depende muito também do contexto de encontro, onde você encontra o objeto, né? Como a traceologia também não vai sempre dar resultados positivos, dependendo, seja do tipo de uso, às vezes não tem marcas, dependendo da matéria-prima e do tipo de uso, você não vai necessariamente ter a formação de traços no seu objeto, seja as perturbações pós-deposicionais, toda a questão tafonômica, que podem apagar os traços que tem, ou podem levar os micro-resíduos que tinham ficado no objeto. Mas a arqueometria, sim, faz toda a parte, tanto nessa parte, a arqueometria pode ser usada também na questão da identificação das rochas que estão utilizadas. Então os métodos de estudo do material lítico estão evoluindo cada vez, não estão parados. Que tipo de cuidado a gente tem que ter com o material lítico na hora da escavação e em laboratório? Então, na hora de escavação, bom, não é realmente o material mais frágil que se encontra numa escavação arqueológica. Então, geralmente não tem problema em pegar na mão, não é o objeto que vai se quebrar facilmente. Bom, tem que evitar de escavar com uma picareta num lugar onde tem uma concentração grande de objetos, né? É que para alguns métodos, como o pessoal da arqueobotânica, eles não querem que toque, que lave, nem nada, tem essas coisas, né, para não contaminar. Sim, né? claro, um carvão que se quiser datar ele não pode botar a mão, né, que vai contaminar. Mas o material lítico não tem esse problema. Até se quiser fazer estudo traceológico, a gordura que a mão deixa
eles tiram depois. Eu quero dizer, por exemplo, a gente fez uma entrevista recentemente com a Célia sobre ecobotânica, e uma das coisas que ela falou, né, mesmo material lítico a gente não pega na mão, que se a gente quiser encontrar resíduos de amidos, por exemplo, tem esse risco de contaminação. Mas assim, tirando esse risco de contaminação, quando a gente for aplicar esse método, para outras coisas então não teria todo esse cuidado. Não, essa questão de resíduo tem que ter um contexto também que é favorável à conservação desses contextos. Então, a priori, se não tem a necessidade desse cuidado, não pode pegar com a mão. Agora, uma coisa importante é a questão do depois. Dependendo se quer ou não justamente testar essa questão dos resíduos e tal, não vai o resíduo, mas não é necessariamente micro-resíduos. Por exemplo, objetos que tem objetos com marcas de ocre, macroscópico, dá para ver muito bem. Aí não vai lavar esses objetos, só não precisa de fazer análise. Se você está num lugar, digamos, onde tem grande potencial de ter traços de uso, a maioria dos sítios, ou seja, você não vai usar uma escova, sobretudo na zona dos gumes, para lavar eles quando você quiser lavar. Tem que ser, dependendo do tipo de matéria e do tipo de estudo traçológico que quer fazer, lava somente com o dedo mesmo. Ou então, se realmente tem uma argila que gruda mais e que atrapalha na leitura do objeto, que o dedo não vai tirar, vai com uma escova de dente bem macia e, sobretudo, nos lugares onde tem mais chance de encontrar marcas, traços de uso, ou seja, os gumes ou as partes retocadas. Isso aí tem que evitar ao máximo o uso de objetos que possam deixar marcas. Aí depois no laboratório é bom evitar todo tipo de instrumento de metal ou de rocha que possa criar retoques de gaveta, como falamos. Evitar choques entre as pedras, então colocar dentro de sacos. As mesas dessas mesas de madeira ou de plástico são as mais indicadas, porque mesa de metal ou de rocha é só deixar cair de 2 centímetros, a pedra tem chance de quebrar ou de criar retoque. Mas isso aí acho que é com um pouco de prática, ver logo quais são os objetos, o tipo de material mais adaptado a esse tipo de uso. Aí é só. Depois, numeração, se possível também, como a questão da escova, a numeração, é bom não colocar ela num lugar que vai poder ser usado depois para traceologia, então o mais longe possível do contorno da peça, no geral. E na face, o melhor é na face inferior, porque é onde geralmente não tem nervuras ou marcas negativos de retiradas. Então, num lugar, tem que fazer a numeração pensando num lugar que não atrapalhe nem a traceologia nem a leitura técnica, ou seja, o trabalho do tecnólogo. Só para entender um pouco da importância das indústrias líticas, dos vestígios líticos como um todo, a gente sabe que esses vestígios líticos são, na grande maioria das vezes, os mais presentes em sítios arqueológicos. E os outros a gente não encontra tanto assim, né? Então, acaba recaindo muito da importância de estudar a arqueologia sobre as indústrias líticas. E estão lá esses vestígios porque são os que melhor se preservam. Nesse sentido, não só por causa disso, mas qual é, na sua opinião, a maior importância do estudo das indústrias líticas para a ciência e para as sociedades de uma forma geral? Bom, já se você está com uma problemática, com uma perspectiva cultural, digamos, é único, quase, com algumas exceções, é o único vestígio que você vai ter para esses estudos culturais durante quase 3 milhões de anos.
para estudar Então, para perceber nossa história, nossa pré-história, sobretudo, no tempo longo, toda a profundidade que ele tem, os vestígios líticos são os objetos ideais, né, para tratar dessa evolução das técnicas humanas. É o único que temos, única categoria de vestígios que temos com tantos dados, com tanta quantidade, sobre vários milhões de anos. Então, esse aí acho que do ponto de vista científico, é o mais interessante. Do ponto de vista, qual era a outra? Era para a sociedade. Para a sociedade. É igual, na verdade, porque esses resultados que vêm sido expostos, encontrados pelos estudos científicos, eles depois vão ser repassados para a sociedade e vão servir a construir um pouco a identidade de cada um como ser humano, como ser dentro de um país ou dentro de uma sociedade determinada. Isso não é só para a questão do lítico, o desafio da arqueologia no geral. Não é uma ciência que não serve para nada no atual, ela serve como outras disciplinas das ciências humanas, a que cada um possa achar seu espaço do ponto de vista cultural, social, dentro desse mundo atual. Então, ela o tema do congresso da SAB desse ano, Arqueologia para Quem, é completamente justificado no sentido que a arqueologia serve para todos, serve para nós científicos, claro, né, que fazemos arqueologia com objetivos científicos, mas serve também para cada um se identificar dentro da sua própria história como ser humano, digamos. Então, muito obrigado pela entrevista. De nada, eu acho que as pessoas realmente têm muito a aprender com o que foi dito aqui agora. Muito obrigado. Nada. Tem mais alguma coisa que você queira falar para o público em geral sobre as indústrias líticas que você acha que é importante, que não tenha sido dito? Muitos, mas acho que você tem que perguntar, porque aí não sei por onde começar. Acho que, na verdade, a importância do material lítico é quando a gente pensa no tempo longo, mas também é importante não ver a indústria, a tecnologia lítica como uma realidade separada da tecnologia dos outros objetos. Dos outros objetos, quero dizer, até hoje, porque toda a tecnologia que usamos hoje, ela é uma evolução durante o decorrer dos anos do que a gente fez do que nossos antepassados fizeram na pré-história. A técnica começou aí, se desenvolveu, e hoje temos toda a tecnologia que permite fazer essa entrevista e divulgar para todo mundo ver. Então, temos que pensar a tecnologia lítica não somente no contexto pré-histórico, mas também como uma herança para a nossa tecnologia de hoje.